Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio desse podcast. É uma honra, né? Estamos chegando ao 5º episódio. Hoje a temática, assim, é um daqueles temas, né, pastor, que tem hora para conversar. Hoje o nosso tema vai ser sobre fé. Fé em meio às crises, né? E o nosso convidado hoje é um convidado de peso, né? Não é qualquer coisa. A gente tá subindo degraus aí. Hoje está presente conosco, né, o nosso querido pastor Edival Fernandes, né? Pastor, ele é presidente da Assembleia de Deus Ceifeiros, presidente da CONIAP, né, Convenção Nacional e Internacional das Igrejas Apostólicas e Pentecostais. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, Deus abençoe. Para mim é uma honra estar aqui nesse podcast e eu creio que vai ser bênção, hein? Amém. Muita coisa vai acontecer nesse podcast. Amém. Está ao meu lado, né, o pastor Eduardo. Como está hoje, pastor? Tudo bem, tudo bem. Hoje é dia que nós vamos ensinar crente a sair da crise. Hoje é dia resgatar crente lá da crise e através da fé levantar ele, Vitão. Vai ser hoje. Amém, amém. Para a gente introduzir esse tema, acho que falando de fé não tem um texto melhor do que Hebreus 11, né? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza daquilo que não vemos. Pastor, para a gente iniciar esse tema, como ter fé em meio à crise? Então, a fé, eu posso dizer assim, que é um dos pilares, né? É um pilar muito importante na vida cristã. Então, tipo assim, falar de fé, também tem que falar sobre obediência, entendeu? Tem que falar de obediência, porque não adianta eu ter fé e não ter obediência a Deus. Verdade. Então, um texto até muito apropriado falar, quando o Senhor foi e pediu para Abraão, Isaac, ele teve fé naquela hora, né? Foi obediente à voz de Deus. Teve que obedecer. Teve que obedecer. E uma coisa interessante dele, muitas vezes a gente fala, vamos exercer a fé, mas se a gente obedecer à voz de Deus, nós não ficamos confundidos. E aí, ele obedeceu. Mas a fé dele era tão grande, porque no caso, se acontecesse algo com Isaac, ele também sabia que Deus tinha poder de ressuscitar Isaac. Verdade. A obediência é tudo. Forte. O primeiro passo de fé é obedecer, né? É obedecer. Até porque a maioria das vezes, o pedido de fé, o passo de fé é um pedido doloroso, né? É. Nem sempre é um pedido muito fácil. Geralmente nos coloca em posição de risco. O negócio é complicado, por quê? E você vê assim, de falar de fé, vários homens de fé que passaram por momentos de escassez, de problema, e muitas vezes, por ouvir, obedecer à voz de Deus, teve muito sucesso, né? Sim. Teve sucesso, porque a promessa de Deus foi se cumprir na vida dele através do quê? De obedecer à voz de Deus. Porque quem obedece à voz de Deus não fica confundido, Verdade. entendeu? Não fica embaraçado, não fica com dúvida, será que foi mesmo Deus? Será que fui eu? Não tem aquela dúvida. Mas quando a gente colocamos a fé em Cristo e acreditamos, irmão, o negócio é outro nível espiritual. Deus eu posso dizer que Deus quer nos levar no nível espiritual, na qual a gente ainda está no raso, né? Tem pessoas que estão no raso e acham que tem fé. Mas quando Deus quer levar a gente numa fé mais elevada, a gente começa a desenrolar muitas coisas nas nossas vidas nessa caminhada cristã. Verdade. E parece que o crente ele tem dificuldade de obedecer, né, pastor Val? Parece que ele até sabe o que Deus quer, ele até sabe o que Deus já prometeu para ele, mas por incrível que pareça, ele insiste em desobedecer. A própria Bíblia ela cita lá sobre Jonas, que Deus queria salvar uma cidade inteira, mas por causa do preconceito dele com aquela cidade, ele não queria, deixou muito claro, eu não queria obedecer porque eu sabia que o Senhor podia ter misericórdia desse povo, eu sabia. E aí ele preferiu desobedecer ao invés de viver a fé. Sem sequer prestar atenção que ele obedecendo a Deus, ele ia viver, Vitão, o que ele nunca teria imaginado, um cuidado de Deus sobrenatural. Então, quando a gente obedece a Deus e a gente escolhe o caminho da fé,
pode ser que a gente, a princípio, não veja nada, não entenda nada, não estou entendendo nada, né? Mas eu estou obedecendo, e por eu obedecer o que Deus está mandando, vai dar certo. Vai dar certo. Não tem a possibilidade do erro. Isso. Não tem Não. como errar. A história de Noé também é muito interessante, né? Imagina ele olhar pro céu, céu azul. Da onde vai vir o dilúvio? Cadê a chuva? que Cadê a Deus falou? chuva? Aí vai ter que colocar animais. Aí olha pro lado, como que eu vou fazer isso? Mas é igual o senhor falou, não tem dúvida. Não tem. E aí a responsabilidade, né? Porque tem vezes que Deus fala com o líder e o líder que tem que levar os A fé pros demais, os né? demais, né? Verdade. Porque assim, uma coisa é eu palpar, aí eu creio. E uma coisa que não é palpável. Sim. Verdade. Aí Você não você tá fala- vendo, né? Aí você fala, rapaz, como vai acontecer? Então, tipo assim, quando eu obedeço a Deus, dependente de muitas pessoas crer ou não crer, o importante é você. É você crer, confiar e entregar. E descansar no Senhor, né? Sim, sim. Quando você descansa no Senhor, fala, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. E aí, o Senhor sempre vai confirmar na sua vida. Você pode notar, em todo o tempo, assim, o tempo vai passando, sempre Deus levanta alguém confirmando É verdade. aquilo que ele falou lá atrás para você. Verdade. Por quê? Para não desanimar. Porque, ó, interessante, pastores, é quando o Isaac passa um processo e ele tem que sair do lugar, né, que tava passando um vento, né, passando Sim, um tempo sim. difícil. A mente dele tava na onde? Vou sair. Esse aí eu vou pro Egito. Vou sair. Vou fugir daqui. Vou fugir, O problema tá aqui, eu vou sair daqui. E aí que Deus fez? Mandou um anjo lá e falou: rapaz, não vai para lá. Fica onde você tá aí. O que eu tenho para você, a mesma promessa que eu prometi pro seu pai e tudo, e confirmando. Sim. Verdade. Entendeu? E aí, por ele obedecer, ele foi para Gerar e lá Deus prosperou na vida dele, Sim. pela obediência. Sim. Verdade. Entendeu? É interessante que quando ele obedeceu, ele viveu uma provisão de Deus sobrenatural. Mas eu queria perguntar, pastor, como que a gente faz para a gente transmitir essa fé para as demais pessoas? Porque, como o senhor acabou de falar, a gente ter fé é uma coisa, mas como é difícil andar os nossos ouvintes que desculpe agora, tá? Mas como é difícil andar do lado de pessoas incrédulas, que Deus fala, que Deus promete, mas ela não crê, não crê. E nós que muitas das vezes lideramos, precisamos transmitir isso aí para as pessoas. O senhor tem uma forma sua, uma opinião sua que fala, pastor, eu faço desse jeito e tem dado certo até hoje. O que eu tenho muito ministrado é sobre a obediência no meio do povo. Falei, irmãos, Sim. você quer ver Deus operar na sua vida financeira? Obedece. Tem que obedecer. Sim. Entendeu? O sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, tem que obedecer. E a gente tem ministrado muito sobre obediência, de ouvir a voz de Deus, ouvir a liderança, Sim. de estar debaixo de uma autoridade, entendeu? E aí você nota que as pessoas começam a contar testemunho. Verdade. Poxa, olha, eu cheguei para conversar com Só o por causa da pastor, obediência vai recebendo a o pastor bênção. falou, faz isso, a minha Olha. vida mudou. Deus abriu a porta de emprego, aquilo que eu precisava. E aí o que acontece? Pelos testemunhos do que você vai pregando, Sim. os testemunhos vai edificando aqueles, Vai edificando, verdade. aqueles que falam, poxa, por que está acontecendo com ela? É obedecer. Então, a gente, como posso dizer, a gente não tem uma fórmula ou uma varinha mágica. Uma forma mágica. É a palavra mesmo. É a palavra e a Entendeu? obediência. Porque a acabou. palavra do Senhor assim, eu conhecerei a verdade e a verdade os libertará. Porque as pessoas estão presas muito, estão presas em muitas coisas, Verdade. entendeu? E aí quando você começa a pregar a verdade, falando de fé, levando o povo para orar com você, levando o povo para ter uma experiência com Deus, a igreja ela começa a ver o mundo espiritual e a igreja começa a funcionar e andar devido à palavra de O Deus. senhor acha, pastor, que a fé da igreja mudou? Por exemplo, a gente sabe que a igreja primitiva lá de Atos viveu muitos milagres e os nossos pais na fé aqui na terra mesmo, nossos pastores que nos lideraram e tudo mais, não sei se é impressão minha, né? Não sei, se eu tiver, o senhor pode puxar minha orelha aqui.
mas às vezes parece que antigamente acontecia, não sei se era mais milagres, Sim, não sim. sei se era mais sinais, não sei. E parece que hoje, parece que deu uma reduzida. Se eu tiver errado, o senhor me corrija aí. O senhor acha que mudou a fé do povo de lá? Que Deus a gente sabe que não muda. A gente sabe que Deus é o mesmo. Ele tem poder de levantar paralítico no passado e tem Sim. hoje, né? Mas será que a fé da igreja ela mudou por causa de tecnologia, por causa dos problemas, por causa das crises que apareceu, a pandemia aí? Teve crente mesmo que na pandemia falou, pô, se Deus é Deus na vida dos crentes, por que o crente Tá morreu? morrendo, né? Tá Sim, morrendo sim. um crente, né? Como se Deus tivesse a obrigação de fazer do jeito que o povo queria, né? Mas o senhor acha que mudou a fé de antigamente para a fé de hoje, da igreja em si? Eu creio que mudou, sim. Eu Mudou acho que para melhor ou para pior, pastor? Seja sincero. pior, Aqui tem que pior, ser 100% sincero. porque assim, cada homem, por exemplo, os homens na fé lá atrás, passaram com fases na vida deles, uma fase dele, Jó passou pela fase dele, que perdeu tudo, né? Mas ele permaneceu fiel lá. Davi passou por vários processos. E Abraão também, que é o pai da fé, passou por vários E tudo processos. suportou, né? Tudo foram Então, suportando. cada tempo, há um tempo, pastor. Verdade. Entendeu? Há um tempo. Vamos falar nos anos 90, 80, 90 aí, a igreja passou um momento de avivamento que foi coisa tremenda, Foi Sim, mesmo. sim. entendeu? Várias igrejas que passaram um momento de cura, de libertação, de batismo com o Espírito Santo, mas nós estamos vivendo um avivamento. As pessoas falam assim, mas ó, esse ano de 24 vai ter o melhor avivamento. Aí você fica parado. Pô. Cadê? Não, aconteceu um avivamento em tal lugar, no outro país. Aham. Aí o pessoal, nossa, aí começa a adorar outro lugar. Sim, sim. Ah, sim. Ah, Sim, Deus sim. lá, Deus tá Deus lá. tá lá. Deus tá lá. É Entendeu? isso aí. Então, tipo assim, eu creio que tem tempos e tempos que Deus assim traz um avivamento para não em todas as igrejas, mas em umas igrejas Sim, específicas diferente, né? que estão em oração. Sim. Porque eu falar a verdade para os senhores, muitos pararam de orar. Em outras palavras, o avivamento começa em nós, não é isso? Sim, sim. Se eu não estiver falando nada É errado. verdade, porque assim, pastor, a gente tem esse costume de só delegar para as pessoas. A gente era Verdade. melhor lá atrás. Verdade, verdade. A gente orava no monte, no vale, em todo lugar, tava nos cultos no lar, Verdade. evangelizando, entregando folheto, entrando no lugar. Aí não sei o que aconteceu. Não, mas é mesmo. Agora não tem mais isso. Mas o senhor acha também que, por exemplo, uma coisa que eu percebo, o senhor falou os anos 80, anos 90, não vou entregar a idade de ninguém, mas eu não estava presente nesse momento. O que sei foi o que me contaram, mas, por exemplo, vendo meu avô, que participou muito desse tempo, ele falava muito sobre uma busca, assim, surreal, do tipo, ele me conta, Uma sede de Deus, né? muito poderosa. Ele conta, minha avó, na verdade, conta por ele, como exemplo, testemunha, que tinha dia que ele entrava lá no quartinho de oração dele e era o dia inteiro buscando a Deus. E quando ele saía para pregar, não precisava fazer muita coisa. Não. Não precisava muita coisa. Porque você tá tão cheio de Deus, a busca te enche tanto, que você não precisa falar muita coisa. Né? A gente tava brincando no começo sobre a glória refletida. Você não precisa falar muita coisa, ela tá refletindo em você. E aí minha avó conta que, por exemplo, meu avô ia pregar, e aí durante a pregação levantava, o outro era batizado com o Espírito Santo. Então, o que falta em nós é voltar a essa essência da busca. Assim, isso é fé. Isso é fé, né? Eu queria aproveitar esse momento que nós estamos falando aqui sobre a mudança da fé na igreja. E você que está aqui nos assistindo através do nosso canal no YouTube, lembrando que hoje nós estamos com o Essência Cast aqui no YouTube, nós estamos também com o nosso canal no Instagram, que você pode entrar lá e seguir o Essência Cast. Lá vai ter cortes dos episódios e tudo mais, vai ter uns banners, anúncios que você pode acompanhar. E em breve nós também estaremos na plataforma do Spotify. Mas eu queria que agora você que está assistindo aqui no YouTube deixasse aqui o seu comentário para nós falando sobre a sua opinião. Na sua opinião, a fé da igreja, ela mudou
ou ela não mudou? Para você, não, pastor, para mim a igreja continua a mesma, a fé, Deus ainda faz milagres. Nós não estamos falando de Deus, preste bem atenção. Deus, nós sabemos que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas nós queremos saber se a fé da igreja ela tem diminuído ou se ela tem continuado da mesma forma como antigamente. Então, deixa aqui seu comentário. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no Essência Cast e já ativa o sininho também, porque todas as vezes que nós tivermos um episódio novo, você vai receber a notificação, tá bom? E não esqueça de mandar também para mais alguém sobre o episódio de hoje, Fé em Meio às Crises. Então, voltando aqui, Pastor Val, então, pelo que eu estou entendendo, a postura da igreja não é mais a mesma. Vamos falar o português claro. A postura da igreja não é mais a mesma. E isso vai desde meus amigos, né, pregadores, que nós, se nós pegarmos o começo da nossa caminhada cristã, nós pregadores, nós orávamos para pregar. Nós orávamos. E hoje, infelizmente, muitos já não oram como antes. Muitos já não preparam mais a mensagem como antes. Antigamente, eu estou falando aqui da igreja de hoje, tá? A igreja de antigamente, ela estava mais nos montes, buscando unção de Deus, poder do alto. Antigamente, as igrejas estavam mais em dia de jejum ou dia com Deus, né? Pastor Val, nós tínhamos um dia com Deus também, que as pessoas faziam a consagração durante o dia inteiro. Vigílias, irmãos, com todo respeito, nós não estamos criticando nenhum movimento e nenhuma programação de nenhuma igreja, não estamos. Nós estamos falando do comportamento e a postura do crente. Por que muitas das vezes nós somos vencidos pela crise? Mas antigamente nós tínhamos vigílias de oração, vigílias de oração. O que era a vigília de oração? Nós tínhamos cantores, tínhamos pregadores, tínhamos, mas nós tínhamos um período para orar, um período para buscar Deus, um período para clamar a Deus. Nós tínhamos hábitos de fazermos cultos nos lares. E parece que o tempo foi mudando, pastor Val. E alguma coisa aconteceu que a gente não sabe. O crente está muito pós-moderno, né? Eu acho que a gente tá para melhorar, a gente tá para cada dia melhorar mais, entendeu? Tudo as nossas vidas é uma fase, a gente tem uns dias mal das nossas vidas, Sim. Mas isso não pode nos paralisar, né? Verdade. Sim. Isso não pode tentar nos parar na caminhada. E uma coisa interessante, pode ver, peguei aqui um texto aqui, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, pra você ver, José passou um período... terrível. Não, terrível. E o mais interessante esse versículo 20 diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Ele falando para os irmãos. Para os irmãos. Então, tipo, tudo tinha um plano de Deus. Sim. Tudo tinha um propósito de Deus. Sim. E o interessante é que aonde José ia, ele fazia a diferença, irmão. O que a gente tem que fazer? É a diferença. É a diferença. Nós temos várias denominações, várias igrejas e tal, mas temos que fazer a diferença. Verdade. Entendeu? É um ajudando o outro. Sim. Entendeu? É um ajudando o outro em oração aqui. E interessante que quando nós colocamos a mão no arado e levamos o povo também a colocar a mão no arado, a igreja ela não fica paralisada, não fica atrofiada espiritual. Verdade. Ela fica ativa. Verdade. Entendeu? A salvação de almas, ela tem que ser constante. Verdade. Entendeu? Tem que ser constante. O foco nas almas, né, pastor? Quando eu comprei um tanque de batismo, ele é móvel. Sim. E esse homem, fabricante, foi Deus que deu para ele sabedoria para fabricar esse tanque. Olha só. Ele contando testemunho, né? Eu fiquei até admirado com ele. Eu conheci ele falou assim, vai na igreja tal, eu fui, vi, gostei, e ele falou assim, eu sou o próprio, eu que faço fabricante. Isso aqui, fabricante. E foi Deus que me deu. Eu tenho uma hora que eu ia parar. Olha que bênção. E aí Deus falou para mim fazer um modelo e tal, e eu tô vendendo hoje para várias igrejas, alugando. E ele falou para mim assim, foi o melhor investimento que você fez na face da terra. Isso eu falei, qual? Demais, pô. Falou aqui, ó. Tá, sabe? Esse tanque aqui, ó, você vai batizar muitas pessoas. E realmente. Tá vendo? O meu primo lá de Santa Catarina,
veio de lá, né? Pediu autorização pro pastor dele e falou: Ó, eu quero batizar porque o meu primo profetizou na minha vida e eu quero Olha, que Que ele me batize. lindo. E você vê assim a mão de Deus assim trabalhando de uma forma especial. Por quê, pastor? Porque assim, você orando por um parente, por um irmão, Sim. e você orando, Você tendo vê Deus fé, respondendo. e de repente você olha É forte. aquilo que você pediu com fé e vê lá com seus próprios olhos. Pastor, é um impacto dentro da igreja de uma forma tão grande que a maioria que estão em dúvida, não Aham. estou preparado, não estou preparado, traz a pessoa e fala, poxa, eu quero me batizar também. Com certeza. Acaba motivando ela a tomar essa decisão, né? Né? Porque assim, ó, a gente faz o batismo e já ceia junto. Olha só. Uhum. E aí faz aquele culto maravilhoso. Pastor, eu não sei como que tá ali na programação do Vitor, mas eu tenho essa dúvida aqui. Como que foi a conversão do senhor? Conta pra gente, que eu acho que muita gente Rapaz, hoje... Isso Muita é gente o tem que essa tava curiosidade. Tá. roteiro, Você lá no tava aqui? roteiro. Tava? Meu Deus. Você é de Deus. Eu queria ouvir como que foi a conversão do senhor, pastor. A minha convenção, ela foi algo assim que sem assim, somente Deus mesmo para fazer essa obra na minha vida. Sim, sim. E eu, uma família católica, né? Certo. E resumindo, né? Resumindo fácil. É que a história é longa. É longa. Que, tipo assim, eu nunca pensava em eu estar ali na igreja. Ao contrário, a gente era um instrumento do inimigo. Sim. Em alguns lugares nós ia e zoava, brincava O senhor e é um tudo. daqueles que dizia, eu crente, eu nunca. Dá uma dor de cabeça, viu? Dei muita dor de cabeça pro meu pai, pra minha mãe. E as pessoas, um dia uma senhora falou pra mim assim, ó, um dia você vai ser... Eu falei, tô nada. Tô nada. Tô correndo disso E aí o tempo vai passando e eu passei um processo na minha vida que quando você fala assim, quando eu passar pelo vale da sombra da morte, só lê esse versículo quem realmente já passou por isso. Sim, E verdade. sente o versículo. Falar, todo mundo fala. Verdade. Mas você sentiu o versículo que você tá falando, irmão. É. E aí eu passei por um processo de uma pessoa tentar tirar minha vida. Meu Deus do céu. Num beco sem saída. Meu Deus do céu. E aí, na hora que essa pessoa tirar minha vida, eu, em pensamento, né? Eu falei, Jesus os crentes, me Olha, livra. não tinha outra Não. saída, outra escapatória. Aí eu ouvi aquela voz, uma voz falou comigo, e aí o rapaz tentou tirar, não sei, uma bala, nada. Meu Aí Deus. eu só tomei uma coronhada na cabeça. Um encontro real com Deus mesmo. Aí a gente passa o efeito. Sim. Ele falou, não, eu sou... que isso? Foi Escapei, sorte. né? Isso aí foi sorte. Foi sorte. Não. Aí vai tentar de novo. Vai tentar sorte de novo. Mas que Deus já tava me encurralando. Por quê? Sim. Porque eu conheci minha esposa, atual, conheci na escola. Sim. E aí a família dela não era cristã. Aí o pastor vai lá, prega Jesus, todo mundo aceita Jesus. A família dela Nossa. toda? Toda. Eita, glória. Aí aceitou Jesus. Aí minha sogra falou, ó, O senhor já era casado com ela ou namorava? namorava. Vixe, aí você Meu viu, Deus. meu namorado se converteu. Ainda tá na pronto. fase de- E agora? Virou Ela falou, crente. Pra é mais- namorar vai ter que ir pra igreja. Vira crente também. Aí eu, como eu gostava Pra não muito perder, a pra não perder, mas- né? Demorou, Pra vamos. convencer a família, ainda É. tava naquela fase. Aí eu fui. Aí eu bênção. fui pra igreja e tal, mas não tinha queria compromisso. E aí um certo dia a mensagem, o pastor sempre fazia apelo, eu achava estranho. Eu ficava até nervoso. Eu falava, não, dessa igreja não, que esse pastor fica fazendo apelo. Tudo Falando é que eu tô de apelo. pecado. Tudo e é tal. apelo, Vitor, tudo é apelo. Aí o dia que pastor, o dia que ele não fez um apelo, foi o dia que Deus tocou em mim. Pastor, eu era uma pessoa, eu posso dizer, eu tipo assim, era difícil chorar. Sim. A Raquel nunca me viu chorando. Mas naquele culto, mano, eu Não saí, teve como o conter. culto acabou e eu comecei a chorar, desesperado, aquela voz falava assim, hoje eu tenho um encontro com você. Eita. E aí eu aceitei Jesus, todo mundo voltou pra trás, abri a igreja. Com 3 meses, o meu ministério foi tão rápido, com 3 meses eu era líder de mocidade. Meu Nossa. Deus. E o negócio foi fluindo. Deus falou pra mim que futuramente eu ia ser pastor. Glória a Deus. E hoje, né, para a glória do nome de Jesus, Já se cumpriu. Quanto tempo de pastorado? Eu aceitei Jesus em 96. Pastorado eu tenho acho que uns 9 anos. Nossa. Glória a Deus. Graças a Deus. Entendeu? Pastoreando a igreja. Foi obra de Deus mesmo.
E graças a Deus, hoje, amanhã, ó, Opa. amanhã eu vou fazer 50 anos Olha! Glória. e 25 anos de casado. Ô, coisa Eita, boa. glória. Pegamos Entendeu? bem na data certa, hein? Meu Que Deus do céu. bênção. Graças E eu a só Deus. tenho a glorificar a Deus, porque essa fé é de você acreditar. E muitas pessoas, pastor, muitas pessoas vão falar coisas Sim. para tentar tirar do foco, para tirar você da Sim. presença do Senhor, tentar te falar que não é Deus. Sim, verdade. Mas uma coisa interessante que um pastor falou para mim assim, ó, se você acredita do que Deus está falando com você, ninguém vai conseguir te abalar a sua fé. E hoje eu tô aqui. Pode Glória falar a o que Deus. quiser, já tô treinado. É que a gente passa, né? A gente passa por umas guerras físicas e espirituais. Sim. Mas o Senhor sempre tá com a gente. Verdade. Ô, pastor, eu queria, antes da gente partir para a parte sua ministerial, eu queria entender um pouquinho como que o senhor falou que tem 9 anos de pastorado, né? Nesses 9 anos, eu acredito que o senhor passou por algumas guerras e algumas lutas. E o que eu tenho a impressão é que a gente conhece muito o pastor de cima do púlpito, que prega com fé, que nunca tá em crise, e a gente sabe que é bem o contrário, né? Tem dia que prega sobre cura doente, tem dia que prega sobre felicidade triste, e assim por diante. Eu queria entender que nesse tempo de conversão que o senhor tem, como que foi passar por esses processos, né? Como que é hoje o senhor chateado subir no púlpito e pregar sobre alegria? Né? Como que o senhor lida com isso? E assim, além disso, qual é o conselho que o senhor dá, não só para pastores, mas para empresários que estão aí perto de desistir da sua empresa, para maridos que estão prestes a desistir do seu casamento, esposas que estão prestes a desistir? Qual que é esse conselho e contar um pouquinho da sua experiência também? A gente, nesse tempo de pastorado, passamos por uns vales que não foi oração de 21 dias, de 30, você podia orar o que for. E Deus falou para mim, eu te coloquei você e só eu para tirar. Irmãos, a gente ama a obra de Deus de uma tal forma, porque a gente queremos fazer para Deus com excelência. Irmãos, Sim. nunca faça as coisas para Deus de qualquer jeito, relaxado. Verdade. Faz para Deus com excelência. E eu gosto de fazer para as coisas de Deus com excelência, em tudo. E aí o que acontecia? Eu pastoreava uma igreja, e nesse pastorear essa igreja, o que acontecia? O ajuste de custo não era muito. E eu pegava meu vale transporte, que eu ia trabalhar, vendia, colocava gasolina no carro para ir para fazer a obra. E depois eu chegar em casa, deixava o carro, eu ia a pé trabalhar 9 quilômetros a pé e 9 quilômetros para voltar, que era em Cotia. Muitas vezes eu andando na rua, cabeça baixa, trabalhando, irmão. Trabalhando. E eu passei por um momento de financeiro. Ó, a pior fase da nossa vida é financeiro, Vale. ministério e família. Ó Jesus falando com alguém aí. Se Deus te coloca nessas 3 áreas, irmão, rapaz, É onde machuca de verdade. machuca. E eu passei uma fase na minha vida que foi algo assim que marcou mesmo. Era você machucado, você faltando coisas na sua casa, você não podia falar, e você pregando, falando para uma pessoa, Deus vai abrir a porta, e no outro dia a porta estava aberta. Ô pastor, eu quero contar a benção. O senhor falou, você doente, profetizando na vida das pessoas, as pessoas, entendeu? Chegou uma mulher, eu não sabia de nada, essa mulher foi no culto, e os irmãos sabem que culto de ensinamento você conta no dedo. Sim. E aí essa mulher foi de outro ministério, foi lá, e ela chegando lá, e ela falou para mim assim, assistiu um culto com ensinamento e tal, eu dei o ensinamento, tinha alguns irmãos, e ela falou assim, pastor, ora por mim, eu creio que você coloca a mão, e eu preciso de uma cura. Eu não sabia que ela tinha. E aí eu falei, Senhor, eu não sei qual é o que ela tá pedindo, mas cura ela agora. Eu coloquei a mão e orei, sumiu. E ela fez um propósito com Deus. E a gente estava passando um tempo à igreja para pagar aluguel. Meu Deus. Por isso que eu falo para os irmãos, mano, seja fiel a Deus. Uhum. E aí, nesse tempo, ela voltou. E ela voltou e falou, pastor, eu vim trazer meu propósito. Ela trouxe um envelopinho, fechado, lacrado, e eu vim trazer meu propósito. Eu falei, do propósito do quê? Ela falou, não, eu fiz um propósito com Deus. Eu fui em várias igrejas. Porque eu tenho hemorragia. Já faz tempo que eu tenho. Meu Deus. Eu já fui nas igrejas e nada aconteceu.
E Deus mandou eu entrar nessa igreja aqui. E nossa igreja era pequenininha. E Deus falou para mim que o senhor orar e ele ia curar eu. E eu tô curado, eu tô fazendo o meu propósito. Irmão, o dinheiro que tava lá dava para pagar aluguel, acho que umas 6 vezes. Entendeu? Eita. Porque Deus é bonança, irmão. Deus quando ele quer fazer, faz. E a gente muitas vezes doente, e aí a gente passa por um vale e as pessoas falam, pô, alguma coisa tá errada com o pastor, irmão. não Tá é em pecado, não é de né? Deus, não. Né? É, tá orando, tá buscando. E aí, Deus As pessoas não entendem o processo. Né? não entende. Ó, o pastor não é Superman. Ele é um ser humano qualquer um, irmão. Muitas vezes deixa de sair com a família para atender algum irmão que Sim. tá doente, um relacionamento, casamento tá sendo destruído, deixa e tá lá cuidando e esqueça muita vida da sua família. Não tem hora pra dormir, Não. não tem dia de que você fala, não vou fazer nada, não tem isso. Pastor Não não tem tem. isso. E uma coisa, hoje o pastor é mal compreendido dentro da igreja. Entendeu? Mas, amém. Mas eu passei por esses processos aí. Eu passei esses processos e um dia Deus falou comigo. Deus falou comigo assim, eu tava trabalhando na máquina e eu era operador de máquina. Eu subi na máquina e Deus falou, olha para essa empresa. Eu olhei, aí o Senhor falou para mim, olha, seus dias tá contado aqui. Aí de outro dia surgiu um negócio no meu joelho, fiquei 8 anos afastado no INSS. Era impossível, irmão. Impossível. Um negócio. Porque o que aconteceu no meu joelho parecia que tomei uma pancada. Você acha que uma pancada de alguma coisa bater forte e Sim. estourar o joelho? Sim. E eu isso nada aconteceu comigo. Surgiu do nada. De repente. No outro dia surgiu isso, fiz a cirurgia, 4 cirurgias, e eu fui fazer a obra. E Deus foi cuidando de mim. Aí a minha vida financeira começou a mudar. Meu Minha Deus. casa começou a mudar. Aí Já eu era o comecei a trabalhar de Deus já. e hoje eu glorifico a Deus porque Deus tem os seus meios. Sim. Mas eu já fui muito ferido. Já cuidei de muitas pessoas. E depois que na benção, ó, Tchau, Tchau. tchau. Depois e isso não me tirou, entendeu? A minha essência. A fé. Sim. A minha fé, a minha essência. A fé, é verdade. Entendeu? Porque assim, irmãos, tem pessoas que é pastor, é pastor, mas não tem aquela essência de pastor. Sim. Sim. Eu amo ser pastor. Sim. Eu gosto de cuidar de pessoas. Eu gosto de cuidar de vidas. Entendeu? Porque foi algo dado por Deus. Não foi algo dado por homem. Não fui lá que eu quero ser pastor. Não. Deus achou graça em mim E e te me separou. vocacionou. Entendeu? E a fé, que as pessoas falam assim, ô, pastor Val tem fé, hein? Irmão, eu tenho, irmão. Irmão, quando Deus falar comigo, irmão, eu vou pra cima. Eu tenho meus meios. E os meus meios é orar a Deus e obedecer a voz de Deus. Sim. Porque tem muitas pessoas que se levantam, entendeu? Para tentar, com profecias, para tentar tirar você do foco. Sim. Mas você consegue discernir a voz de Deus. Tem muitas vozes, irmão. Mas qual é a voz que está falando com você? Sim. É Senão- bem isso mesmo. Senão você acaba ouvindo vozes e acaba se embaraçando. Eu aprendi com o apóstolo Du, que o pastor, ele tá na frente e as ovelhas atrás. Mas a partir do momento que o pastor começa a ouvir as ovelhas, vira à direita, vira para a esquerda, vira para a direita, ele perdeu o cajado. Ele já não tá mais na liderança. Acabou. É. Porque as ovelhas que tem que ser direcionado pelo pastor. Entendeu? É bem isso mesmo. Então, hoje, se nós ouvimos a voz do Senhor e crer na promessa do Senhor, é outro nível. E Deus vai nos acrescentando, nos fortalecendo, vai dando meio, entendeu? Nós temos promessa de Deus de comprar o nosso lugar. 13 anos de vivendo de aluguel com o Senhor, alguns senhores. Mas nós cremos que vai comprar o terreno, vamos construir. E se você olhar, irmão, pela idade e o que você ia conquistar, você fala, rapaz, quando eu comprar, Não vou vai ficar dar velho. Vai dar tempo? Né? Será que vai dar tempo? Ainda dá tempo? Então você não questiona, não. É. Você tem falando, Senhor, ó, Só vai. só vai, você vai cumprindo, Só vai. entendeu? Só vai. E as coisas acontecem, irmão. As coisas acontecem de tal forma, porque o melhor investimento que Deus investe em nós. Quando Deus falou comigo, falou assim, em 2024, falou, filho, se prepara que eu vou investir em você. Irmão, Deus fez um negócio que eu não tenho como eu te explicar.
Porque tem milagre que é só glorificar. É verdade. Entendeu? Porque o sonho nosso é de crescer, evoluir. Entendeu? É chegar nas nações. Primeiro nós vamos ganhar Itapevi, tá? Amém. Depois nós vamos sair para outras nações. Isso. E Deus investir em nós. Sim, Entendeu? Quando alguns se preparam para outras coisas, a gente se prepara para outra. sim. Mas tudo, irmão, tudo for para a glória de Deus. Se não Amém. for, É benção. E partindo disso, pastor, vamos para a parte ministerial. meu Deus. Como que Falar de Estão me foi? apertando Não, hoje, hein? hoje, pastor, hoje a gente só sai daqui com ouro só. Meu Deus, estão apertando mesmo. Não, mas o senhor estava falando sobre fé, sobre ouvir a voz de Deus e obedecer. E a Coniap, né? Como que foi esse processo da convenção? Como que foi esse processo de Deus falando com o senhor entendendo o chamado de Deus, o que precisava? Conta aí essa história. Aconteceu assim, pastor, ó. Uma coisa interessante é a forma que Deus, por exemplo, como Deus me deu esse ministério, a Assembleia de Deus Sem Filhos. Sim. Começa pelo ceifeiro. Começa pelos 6 meses. Porque assim, eu orava muito, eu estava no ministério, orava muito, né? E Deus já tinha uma chamada na minha vida. E Deus me deu uma visão. Sim. E nessa visão, na mente nossa, vai pregar em algum lugar, tal. Eu nunca vi esse ministério e tal. Sim. Mas muitas vezes é o propósito de Deus. Sim. Que eu via, que eu estava orando e estava escrito Assembleia de Deus Ministério Ceifeiros. E alguns irmãos estavam orando comigo e eu vi esse logotipo e esse Viu o nome. logo e o nome. Eu falei assim, rapaz, será que eu vou para algum estado, algum lugar para pregar? Vou achar ceifeiro. Já vai Eu procurar lá vou no achar Instagram. ceifeiro. Onde tá essa igreja? Aí o que aconteceu? O tempo passou, Deus me guardou por um bom tempo, eu esperei o tempo de Deus, e aí onde eu ia, por exemplo, onde eu ia, Deus falava, ó, é tempo de abrir, é tempo, e eu fugindo, é tempo de abrir. Se é na Conde de Sarjeta, de eu levantar. No supermercado, levantar. Minha esposa falou, Meu Deus. o que tá acontecendo com você? Quando você vai, a pessoa fala, e eu, na minha cabeça, se eu falar pra ela que eu vou abrir igreja, ela vai falar, você tá louco? Mas o negócio era comigo. Sim. E aí, tempo passando, e eu tava na vigília. E na vigília, Deus usou um missionário para falar para mim. E ele, na vigília, ele pegou minha mão e ele falou assim, eu estava naquele dia e te mostrei um logotipo e um nome. Nossa. Não era para você pregar, Meu Deus. mas era para você abrir. Mais claro do que isso não dava. Quando ele falou Assembleia de Deus, Ministério Sempre, irmão, caí no Meu joelho. Deus do céu. Meu Deus. E eu falei, Senhor, como eu vou abrir esse ministério que eu tô afastado Da empresa. da empresa? Não tem ninguém. Não, eu falei, não. E Deus abre. Eu falei, tá bom, não sei o que é que eu abro. Aí Deus foi e me levou lá na Vila da Paz, Sim. no Paquequé, onde era um ponto de forró. Fechou? Tava lá vago. Olhei lá, falei pro dono, você tá alugando tanto? Aí na época era um valor, eu não tinha como pagar, era só eu. Sim. Aí eu voltei, eu falei, Deus, ele tava falando valor. E Deus falou, não, volta pra ele, fala que fui eu que falei pra ele, e ele vai te alugar por tal valor. Falei, não, se Deus falar isso, Pessoal, se isso não é fé, se vocês estão ouvindo aqui, se isso não é fé, eu não sei o que é. é. Aí eu ouvi. Cheguei pra ele, você crê em Deus? Creio. Deus falou comigo, que você vai me alugar tal lugar. Ele falou, não, beleza, tá aqui a chave. Meu Deus do Me céu. entregou. Aí eu falei, bom. Deus, não, o negócio é sério mesmo, hein, Deus? Não tem de como fugir mais. Aí o Senhor falou assim, o que você quer? Eu falei, eu quero isso. O que eu escrevi, eu ganhei, irmão. Meu Deus. Um pastor aí fechou a igreja e me abençoou com tudo, com 100 cadeiras e tudo. E eu falei, Senhor, e agora? E o povo? Irmão, vamos falar os irmãos? Deus pega pessoas, irmão, que De você não onde dá. menos espera. As pessoas que bebiam lá, que virou meus membros. Olha, Glória a Deus. Que Deus foi convertendo eles, né? A família foi vendo a mudança e a igreja foi crescendo, a igrejinha foi crescendo. Glória a Deus. E hoje nós estamos com 13 anos. Olha nossa. que bênção. 13 anos esse ano nós vamos fazer. E aí, agora eu vou te explicar agora da convenção. Da convenção, o que acontece? Deus falou comigo que ia me entregar algo muito grande, irmãos. Muito grande. Deus podia entregar para qualquer um. Para algum país, para algum estado. Mas Deus Sim. foi entregar para nós, aqui em Itapevi. E aí que Deus falou comigo. Deus falou assim, olha, você vai levantar uma convenção que ela é nacional, internacional, apostólica e pentecostal. Eu falei, mas como? Como isso? Porque assim, irmãos, sabe, ou a convenção ela é pentecostal, ou ela é apostólica. Ela tem uma linhagem, né, É, normalmente. Cada uma tem uma linhagem, uma linha de pensamento e tal. Resumindo, irmãos,
Já viu o negócio impossível? Mais um daqueles. O impossível Deus fez fazer possível. E aí Deus foi o quê? Irmão, tudo direcionado por Deus, você não erra. Eu falei, Deus, se você tá falando para me levantar uma convenção, então me coloca esses homens de Deus na minha frente. Aí eu fui. Em cada um deles. Mostrei a visão, que é nosso logo, fala assim, eu prossigo para o alvo. Então, tipo assim, a nossa visão é reino. Não é falar de liturgia de culto, se a sua igreja pega ruim ou pega mal. Não. A nossa função da convenção é ajudar as igrejas. É preparar as igrejas. Servir uns o aos reino. outros. Ajudar um ao outro. E tirar muitas vezes essas coisas entre linhas, essa tal de rivalidade aí que passa. Sim. Então vem uma convenção para tentar alinhar, para tentar mostrar o que o reino, ela pode se juntar assim. Todo mundo pode falar a mesma língua. Sim, com Entendeu? certeza. Então a convenção ela não veio para mexer em liturgia de culto, não, ela veio para ajudar. CNPJ, entendeu? Ajudar, preparar obreiros, entendeu? E graças a Deus, aí eu falei para Deus, nós somos nacionais. E como o senhor é internacional, que negócio internacional é esse? Como vai sair do país? E aí, irmão, eu falo para os irmãos, Deus é tremendo. Aí Deus prepara um pastor nos Estados Unidos, pastor Tony Alves, que saiu de Cabo Verde, foi para os Estados Unidos. E uma coisa que eu aprendi com ele, ele falou assim, quando ele chegou nos Estados Unidos, ele falou, como eu faço para ter minha fala de 30 minutos? Aí olharam para ele e falaram, olha, primeiro, você é pobre, você é negro, Meu Deus. e você não sei o que, foi falando para ele. E o que tem que fazer? Estudar. Ele falou, tá bom, estudar. E ele foi estudar. A mãe dele trabalhando em 2 trabalhos, mantendo a casa, ele foi estudar, irmão. Tirou 3.9. Seus irmãos sabem que lá o 4 lá é a máxima. Sim. Uhum. 3.9. E quem recebeu os 30 minutos? Ele. Pastor Tony. Aí ele falou lá, João 3,16. Foi pregar lá. Esse Glória a versículo. Deus. Que bênção. E aí ele falou pra mim, ele falou, pastor, eu observei o senhor, fiquei 1 ano pra conversar com ele. 1 ano ele me observando. Sempre. 1 ano me observando. E quando me chamou, ele falou, pastor, eu vi sinceridade com o senhor, eu vi que o senhor é um homem de Deus e um homem de oração. E eu quero fazer parte dessa convenção. Olha, Hoje ele é Deus. nosso 5º vice-presidente. Olha que bênção. Então, graças a Deus, nós somos internacional. Tá Então, foi pra uma fora porta já. que Deus abriu. Sim. Hoje nós temos igrejas afiliadas em Jandira, em Itapevi, Cotia, Pirapora, Santana de Parnaíba, Olha que entendeu? bênção. Então Deus ele está aí abrindo. Mas tudo isso, meu pastor, não é o pastor Val, É Deus, né? é Deus. Meu Deus. Por isso que Jesus diz, aprender de mim, que sou manso e humilde. Então a humildade e a sinceridade abre porta, irmão. É verdade. Mas a arrogância, Ela fecha. ela fecha. Aí surgiu a Coniap. Aí muitas pessoas que, tipo assim, né? Não deu muito crédito. Nós fizemos a convenção em Jandira, a primeira, só com a diretoria. E hoje, graças a Deus, hoje as igrejas estão vindo, se afiliando. Por quê? Porque a gente está ajudando os pastores, Glória orientando os pastores. Nós temos, pastor, graças a Deus, nós temos curso de capelania, todos os tipos de capelania, militar, Hospitalar, hospitalar, prisional. funeral, assistência social. Nós temos também juiz de paz. Nós temos também juiz de paz internacional. Entendeu? Então nós temos curso de teologia básico, médio. Então, tipo assim, nós trazendo para. Não é só convenção, mas trazendo para os irmãos os benefícios, né? Sim, sim. Verdade. Benefício. Servindo o corpo, né? Por exemplo, os pastor-presidente têm legalidade, assim, privilégio de fazer retiro com a igreja, porque nós temos lugar, tem lugar para fazer dentista, então farmácia, então tudo assim, não é uma convenção, apenas uma Uma convenção. ampliação do Sim, reino uma de ampliação. Deus. Sim. Então trazer benefício pro povo, falar, poxa, eu estou na convenção, mas essa convenção, ela trabalha. Aham. Então, tipo, você pode observar que tudo foi direcionado de Deus. Tudo no começo, ô pastor, quando você vai abrir uma convenção, você pode colocar a liderança.
Mas lá na frente, algum sai. Sim, verdade. Normal. Porque não crê. Sim. Não crê. Mas o mais importante é que Deus colocou na tua mão. Como Deus colocou para Noé. Deus deu um projeto. O projeto tava É. com Noé. Ô, irmão, que projetão, mano. Verdade. Ó, o projeto é esse. Se dependendo se vai crer ou não crer, faça. Então, o que Deus coloca na tua mão, faça. Faça para Deus com excelência e tudo. Eu sei que há alguns no caminho, porque muitas vezes as pessoas é assim. Ah, irmãos, quando você vai para um salão maior, irmão, eu sentia tanto Deus na igreja pequena. Sabe por quê, pastor? Pode falar algo de Deus? Nem todo mundo está preparado para o crescimento. Verdade. Não é o lugar que mudou, as pessoas que mudaram. E quem faz o ambiente somos nós, pastor. Somos nós. O ambiente pode ter. Nós chegamos num ambiente, pode até não ser agradável a nós. Mas se nós entrarmos no ambiente, tiver Jesus, o ambiente muda. Se torna ambiente de fé. Meu Deus, vira torna uma ambiente. festa pentecostal. Entendeu? E essa convenção, ela tá aí. Ela tá aí para agregar muitas igrejas, e eu creio. Já chegamos nos Estados Unidos, logo, logo nós vamos chegar para outros lugares aí. Amém. Por quê? Mas a humildade é a mesma, pastor. A mesma coisa que o senhor me vê na igreja, na rua, aqui no podcast. Eu sou mesmo, assim. A mesma. Quanto mais você anda com Cristo, mais você aparece com ele. Verdade. isso mesmo. É verdade. Entendeu? E essa aí foi as loucuras da fé que. Mais que eu ouvi uma às vezes. das, né? E mais muito uma mais, muito mais. Tem coisas que a gente oramos a Deus, falando, Senhor, a gente muitas vezes precisando de instrumento, de músico. Tem muita gente que tem a capacidade demais, mas muitas vezes não quer usar o Talento, benefício, né, para Uhum. as coisas de Deus. E a gente tá lá, eu comecei com pandeiro, tocando pandeiro, irmão. Tocando pandeiro. E hoje, graças a Deus, hoje Deus preparou teclado, guitarra, Glória a Deus. alguns músicos, né? Crente, que gosta de Bíblia, gosta de orar, prega, entendeu? Então você vê que é cuidado de Deus, Sim, sim. entendeu? É um cuidado de Deus. Verdade. E a gente percebe que muitas das vezes você que está assistindo aqui esse podcast, eu não sei se você esperava um podcast cheio de teorias, né? Talvez você esperava, nossa, eu pensei que ia ser um estudo sobre fé, pensei que ia ser slides passando sobre fé. Não, por quê? Se nós olharmos tudo que o pastor Val está nos ensinando aqui nessa tarde, é a fé que Deus ele direciona o seu servo, e o seu servo simplesmente faz o quê? Obedece e vai. Ele obedece e vai. Ele não fica olhando para a direita, não fica olhando para a esquerda, ele não fica se importando com o que vão falar, as críticas, os levantes, os apontamentos. Simplesmente ele vai porque ele está debaixo de uma direção que Deus deu para a vida dele. Então, muitas das vezes você fica procurando tantas explicações para a fé, mas o pastor Val brilhantemente nos trouxe aqui que a fé é obediência. E que a fé ela é muito mais simples do que parece. Ah, mas, pastor, na hora que eu obedecer, vão vir os ventavais? Com certeza. Pastor, mas na hora que eu obedecer, vai vir as tempestades? Sim, com certeza, mas é preferível você estar enfrentando o vento, a tempestade, debaixo da obediência, porque você sabe que Cristo está com você, do que você estar enfrentando ventos e tempestades e estar fracassado porque está sozinho sem Cristo. Quantas e quantas pessoas que já eram para estar vivendo algo novo de Deus, que já era para ter alcançado promessas que Deus fez, mas o seu medo e a sua desobediência afasta você do propósito que Deus tem com você. Então, pegue esse podcast porque para mim está sendo uma aula, Vitão. Para mim está sendo uma aula esse podcast, as palavras do pastor Val. Porque ele tem dito que, desde o começo, Deus deu a palavra, ele manteve a fé, e até hoje, tudo que ele tem vivido é debaixo da fé. Sim. É tudo debaixo da fé. E através da fé que ele vai tendo, Deus vai abrindo caminhos, Deus vai alargando as fronteiras, Deus vai estendendo cada vez mais o chamado dele, o propósito dele, vidas vão sendo alcançadas. Então, eu queria que você que está assistindo esse podcast,
que você não se esqueça que a fé é muito mais simples do que parece. E outro ponto de vista que eu percebi aqui, Vitão, quando o pastor Val falava, é sobre o fato de muitas pessoas estarem sentindo o peso não sei se é da chamada, o peso daquilo que está fazendo, porque o pastor Val falou uma frase aqui que eu também costumo dizer com muito prazer. Ele falou: eu amo pastorear, eu amo ser pastor. E para muitas pessoas isso se tornou uma tortura. Tem muitas pessoas, não, ser pastor é dor de cabeça. Só que eu aprendi uma coisa que eu queria compartilhar aqui com os nossos irmãos que estão aqui conosco nesse podcast. Existem 3 tipos de chamada. Existe a chamada que ela vem de Deus para você, existe a chamada que ela vem dos homens para você e existe a chamada que vem de você para si mesmo. Muitas pessoas se colocam em lugares que Deus não mandou. E muitas pessoas se permitem ser colocadas em lugares por homens que Deus também não mandou. E aí pesa, e aí sobrecarrega você. E aí você fica até atordoado, porque você está onde Deus não mandou você estar. Ou você se colocou na condição errada, na posição errada, ou alguém colocou você na posição errada e você deixou, você permitiu, ou você não está obedecendo o que Deus quer. Porque no dia que você obedecer aonde Deus quer que você esteja, sem questionar, você vai passar a viver uma vida melhor. É verdade. O senhor quer concluir com mais alguma coisa? Ó, o interessante é a forma que Jesus vai falar, que é aquele que ouve e pratica. A fé é ouvir e praticar. Olha que bênção. Porque assim, as melhores mensagens, pastor, quantas pessoas pregam no seu altar? Quantas pessoas pregam nos nossos altares? Quantas palavras que Deus te usou? Verdade. E as pessoas ouviram, mas não guardaram. Não guardaram. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então a Bíblia diz que aquele que ouve, ele pratica. Verdade. O problema, muitas vezes, a pessoa consegue deixar o inimigo arrebatar a palavra. Que, por exemplo, tudo que foi realizado no culto e da legalidade saiu do culto, será que realmente vai acontecer o que o pastor falou? Pô, eu chego em casa, meu marido tá bêbado. Chegar, meu filho tá nas drogas. Será que aquilo é aquela palavra mesmo? Vai acontecer na minha vida? E o inimigo consegue arrebatar essa palavra. E aí a Bíblia diz que aquele que ouve pratica é como um homem que edificou a sua casa. Quantas pessoas que edificaram a sua casa na areia, pastor? Facilidade, rapidez. Velocidade. Perguntou, se fosse perguntar, né? Eu vou edificar minha casa sobre a rocha. Falou, pô, mas você vai edificar sua casa... Rapaz, você vai ter um trabalho. Vai dar mais trabalho. Você vai dar trabalho. Perguntou, mas você vai precisar de muita força, muita perseverança. Mas a Bíblia diz que aquele homem edificou a sua casa sobre a rocha. O mesma tempestade que veio para um, veio para outro. É isso mesmo. Entendeu? E nessa tempestade, nessa pandemia, nesse evento que teve, que de 24 para 25 desse ano, muitas pessoas pararam. Desanimaram. Eu falo muitas vezes que tem aviões, que tem avião que tem missão. Então esse avião, ele tem a missão, ele é abastecido no mar. É isso mesmo. Porque ele tem uma missão. E Enquanto tem tá em outros, movimento. e tem outro avião que não, meu irmão. É só fazer o que tem que fazer e desce. Que tem que fazer uma reforma. Tem que dar uma olhada, dar uma parada, ver como tá o motor. Mas muitas vezes pensa que que tem uma missão que é ficar no alto. E aí acaba a gasolina, entendeu? Então tem muitas pessoas que decolaram e Não se arrebentaram, não permaneceram. Entendeu? Por quê? Porque acha que Deus é obrigado a fazer e Deus não é obrigado a fazer nada. Verdade. Uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça é o que é. Se Deus quiser fazer, ele é Deus. Se ele não quiser fazer, ele continua sendo Deus. Acabou. É verdade. Dependendo do que seja, irmão. Isso é fé. É você acreditar que tudo que ele faz é para a glória dele. Entendeu? Então, edifica a sua casa sobre a rocha, sobre Cristo. Creia, confia nele. Entendeu? Sei que vai vir muitas vento, calúnia, vendaval, vai vir coisas que, né, não de próximo, de perto, porque dói, né? Mas tudo tem um propósito de Deus. Amém. Agora fala a verdade para os senhores, para nós concluir. Deus deu ferramenta a nós para quê? Para nós entrar em guerra, irmão. Para usar isso mesmo. Deus deu armas para nós,
para nós entrar em guerra. Porque se nós não entrar em guerra, a gente vai ficar só carregador de ferramenta. Verdade. Ou você usa ela ou você só vai carregar pra lá e pra cá. E tem muitas pessoas que só tá só Carregando. carregando. Porque entrar em guerra, você vai se machucar, vai te ferir, entendeu? Mas sabe uma coisa, o dono que te deu as ferramentas, Jesus, ele te dá outra ferramenta boa. Vai trocando a ferramenta. Ó, agora eu gostei, eu dei uma ferramenta, agora eu vou dar duas, vou dar três. Já vou que dar ele tá quatro. usando, eu vou dar mais, né? Então, quanto mais você usa pro reino de Deus, mais Deus vai te usar. É isso mesmo. Entendeu? Hoje nós estamos aqui em Itapevi. Hoje nós estamos aqui se preparando. Vocês estão aqui hoje nesse podcast abençoado que vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Amém, Amém. amém. E eu creio que as pessoas que estão assistindo aqui estão sendo edificadas, tocadas. Mano, eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Amém. Amém, glória a Entendeu? Eu Deus. tô sentindo uma graça de Deus aqui. Glória a Deus. Entendeu? Porque se a pessoa crê, o que está acontecendo aqui, irmão? Crê aqui, onde ela estiver, ela vai ser curada. Glória a Amém. Deus, eu creio. Eu já fiz culto ar livre de pregar sobre fé e trazer uma palavra de Deus. Pessoas que nem na rua estavam. E pessoas foi curado, irmão. Glória a Deus, eu creio. Ouvindo o que? A palavra. Porque a palavra de Deus, ela tem endereço. Verdade. E eu creio que essas pessoas que estão ouvindo aí, você que está ouvindo esse podcast aí, Deus está te tocando, viu? Glória a Amém. Deus Deus. está te curando aí. Amém. Em nome de Entendeu? Jesus. E através da Glória a sua Deus. vida, você seja um visionário. Glória Essa é a Deus. palavra, visionário. Visionário, ele consegue ver aquilo que outras pessoas não vê. Glória a Amém. Deus. Então seja um visionário, viu? E vai divulgando aí, divulga aí esse podcast aí. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Gratidão, pastor. Glória a Amém. Deus. Amém. Assim, tá cheio, pastor? Tá cheio? Ele conseguiu Todas encher a Deu botija? pra encher a botija. Glória a Deus. Assim, uma coisa que eu peguei hoje e que a gente já tem visto Deus falando conosco nesses últimos dias sobre obediência, né? Talvez você esteja aí nesse processo de dúvida do que é o que não é, mas eu acredito que esse podcast é para mudar a sua vida, desde que você ouça e aplique. Eu tenho certeza que a fé será redobrada. Tem um versículo que eu gosto muito e aí a gente finaliza, né? Diz que mostre-se fraco no seu momento de angústia, suas forças se esvairão. Mostre-se forte no momento da sua angústia e a sua força será multiplicada. Então que Deus multiplique as suas forças e que você aplique tudo o que você escutou. Pastor Val, para te achar, como que faz? Rede social, sua igreja, como que funciona? AD Ceifeiros. Você é só entrar lá, me encontra. Lá tem meu telefone, viu? E Glória a precisar, Deus. nós estamos aí. Glória a Estamos aí Deus. para fazer o reino de Deus, né? Fazer a vontade do Senhor, viu? Porque é gratificante, irmão. Eu falo para você, Deus não deve nada para ninguém. Amém. E naquele grande dia lá, Deus vai falar assim, eu já te paguei já. Porque Deus não deve nada para ninguém. Porque assim, a oração, eu recebo em espiritual. Mas eu trabalhando para Deus, eu recebo aqui. Material é forte. Entendeu? Glória a Deus. Amém. Pastor Eduardo, considerações finais? Só nos resta agradecer. Deus abençoe Pastor Val por estar aqui conosco. Deixa aqui para você que é pastor sabe da sua caminhada, da sua trajetória e de repente você tem sentido dificuldade. Uma certa feita eu ouvi que pastor ele é um soldado solitário, mas não precisa ser assim. Você ouviu o pastor Val falando hoje. Pastor Val hoje é presidente de uma convenção. Então, se você tem o desejo de ter uma cobertura espiritual, ter um pastor para orar por você, um pastor para ser o seu orientador, aconselhar você em decisões que muitas das vezes você está em momentos difíceis, né? E você tem a opção hoje de poder caminhar aí com o pastor Val e vai ser uma bênção. A convenção que o pastor Val está hoje presidindo, já como você ouviu ele mesmo falar, já está para fora do país, fora das fronteiras do país, e com certeza o pastor Val vai poder te servir. E para nós, fica aqui hoje a lição que a fé ela é simples, que a fé ela vem através da obediência e que quem anda por fé anda e vive o sobrenatural de Deus, Vitão. E
a última coisa, antes que eu me esqueça, não se esqueça, você que está aqui, de deixar o seu like aqui, por favor, deixar sua curtida nesse vídeo, deixar o seu comentário. Esse episódio falou com você, foi bênção, você recebeu a sua cura através da palavra do Pastor Val, não deixa não deixa passar batido, coloca aqui o seu testemunho, escreva aí, você que tem alguém, pastor, eu queria ver tal pessoa no podcast, eu queria sugerir tal pessoa aí no podcast. Precisa ser pastor? Não. Precisa ser missionário? Não. Ele pode ser um cristão profissional de uma determinada área. Pode ser um cristão policial, pode ser um cristão médico, pode ser um cristão psicólogo. Vai ser um prazer trazermos essa pessoa que você conhece aqui no Essência Cast. É isso, Vitão. Para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado, né? Fique ligado, toda segunda-feira sai um episódio novo e que Deus continue te abençoando sua família. E nós cremos que o melhor de Deus já veio e o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.